Saudação internauta, mais um vídeo aqui para o canal, no nosso Grego de Cada Dia, que é um quadro muito conhecido aqui já do canal, onde eu comento, obviamente, alguma coisa sobre grego, né? Seja uma vírgula, um ponto, enfim, uma frase, uma letra, uma palavra, uma oração, enfim, um texto extenso, mas eu comento alguma coisa sobre grego. Hoje estaremos comentando sobre João capítulo 19, versículo 30, que é um texto muito conhecido, seja porque já lemos esse texto, seja porque já pregamos esse texto, já ouvimos a pregação, já ouvimos cantores, são muitos hinos que falam está consumado, né? Essa ideia aí. Bom, dentro desse texto eu peguei aqui uma tradução para o português, a tradução para o nosso português, uma versão, a NVI, que tanto faz você usar 2011 ou a 2023, elas vão dizer a mesma coisa mais ou menos nesse texto aqui. Nós temos o texto que vai dizer assim, tendo provado, né, Jesus vai estar provando alguma coisa aqui. Jesus disse, está consumado, com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Nós temos aqui embaixo o texto grego, que vai dar exatamente essa tradução, toda tradução ou versão que nós temos em mãos, ela vai estar baseada no texto grego. Então, o que o texto grego estiver dizendo, ela vai dizer exatamente a mesma coisa, é o que se espera, né? Com suas devidas proporções, né? Beleza, então nós temos aqui a NVI, e aqui em cima, e aqui embaixo nós temos o texto grego. Que texto grego é esse? O texto da academia hoje chamado NA28, tá? É a versão 28 aqui. Beleza? Então esse texto vai trazer aqui uma conjunção hot. A conjunção hot, ela possivelmente vai trazer aqui uma noção temporal, é isso que me vem a compreensão, né? Uma indicativo temporal que isso aí já ela vai ser seguida aqui de uma outra partícula, uma conjunção aqui. Essa conjunção aqui, geralmente, ela pode ser traduzida quando, né? Quando, pois, né? Ele provou, experimentou, né? Que aí nós temos aqui o elaben. Esse verbo elaben, ele vem do verbo lambano, que o verbo lambano tem a ideia que você tem ali uma questão de receber alguma coisa, em que o foco inicial ele está no sujeito que dá o presente ou entrega alguma coisa a alguém, mas que paulatinamente ele vai mudando, o foco principal se torna aquele que vai receber. Tá? Então tem essa questão em cima aí. Tá, dentro dessa questão nós temos o verbo lambano, né, que vai aparecer aqui. Então, a tradução aqui, tendo o que? Elaben, provado, experimentado, tomado. Jesus toma o que? Não aparece aqui na NVI, né? Você tem que ver o versículo anterior para fazer sentido. O que está apenas assim, tendo provado, né? Então, provado o que? Nós temos no texto grego aqui, to, oxos. O que seria to, oxos? To, oxos seria basicamente aquilo que aparece nas nossas traduções como vinagre, né? Então, aparece nas nossas traduções aí como vinagre. E esse vinagre seria exatamente um vinho azedo, né, um vinho de péssima qualidade que era usado pelos pobres, né, conforme fundamentação de léxico, por exemplo. Nós temos essa ideia, tá? Então nós temos essa questão, isso poderia ser também traduzido como um vinho azedo, né, um suco azedo, um vinho amargo, coisa do tipo assim. Aí nós temos essa questão aí. Depois ele toma isso aqui, né, ele toma o vinho, o vinagre no caso aí que aparece nas nossas traduções, e aí toda essa parte aqui, ela tem um indício temporal, porque isso aqui vai introduzir vai aparecer a primeira cena, né, primeira cena, um indicativo temporal, marcando aqui uma mudança de cena também, né. A primeira cena, ele vai exatamente pegar, receber aquilo que o soldado está dando para ele, no caso, um vinagre, ele vai tomar, experimentar aquilo ali, no caso. E aí vai entrar uma segunda cena. A segunda cena, depois que ele faz isso, imediatamente ele já entra na segunda cena, que seria Hoesus Eipen. Deixa eu tirar isso aqui. Seria Hoesus Eipen. Nós temos uma variante textual concernente esse artigo Ho. Alguns manuscritos antigos não trazem esse artigo Ho para dizer o Jesus, né? Eles traz apenas o Jesus, por exemplo, né? Beleza, então nós temos aí o Jesus vai entrar na segunda cena, o que ele vai fazer? Que depois de ter tomado o vinagre, ele vai exatamente dizer alguma coisa. O que ele vai dizer? Né? Entrou na segunda cena, vai dizer alguma coisa. Ele vai dizer o quê? Ele vai dizer exatamente isso aqui. Tetelestai. O que significa tetelestai? Exatamente isso aqui. Está consumado. Né? Exatamente essa tradução, está consumado.
E aí, só para fechar essa parte e já ir para um ponto aqui mais preciso, nós temos, depois que ele faz isso aqui, ele diz essa frase, né, usa essa expressão, tetelestai, ele vai dizer exatamente, vai entrar na segunda cena, e depois de dizer isso, entra na segunda cena, que seria kaiklinen, kefalen, que seria exatamente a ideia de que ele curva a cabeça, né, ele declina a cabeça, né, essa expressão, curvar a cabeça aqui, né, que usada aí do Klinaten, Kefalen, né, é exatamente a ideia de que ele morreu, quer dizer exatamente isso, ele está morrendo nesse momento aí. Então, ele morrendo, né, aí nós temos a segunda cena, a outra cena, né, aqui são várias cenas, se a gente fosse trabalhar com isso aqui, nós temos aí a próxima cena, ele declina a cabeça, né, no momento que está declinando a cabeça aí, ele vai dizer exatamente, usar a expressão daqui, deixa eu marcar aqui, essa expressão aqui, ó, paredokin topeneuma. O que seria essa expressão? Exatamente, ele entrega o Espírito, ele dá o Espírito. O uso dessa palavra aqui, você encontra em alguns lugares do Novo Testamento, né, é uma palavra que aparece aí bastante, em algumas ocorrências do Novo Testamento, na verdade, né? Então ele entrega o Espírito, ele dá o Espírito. Aqui já existiu interpretação que essa ideia de que ele está entregando o Espírito é exatamente a ideia de que ele está entregando o Espírito Santo ao discípulo, o que é exatamente uma ideia meio que maluca, né? Não tem muito sentido isso aqui, mas tudo bem. A ideia basicamente é que mesmo ele está entregando com aquela mesma fala que ele diz, olha, ninguém toma minha vida, eu mesmo a dou, né? E vários outros versículos que ele já vinha falando um pouco sobre isso. Então ele entrega nas mãos do Pai o próprio Espírito. Aí, fechando essa parte aqui, eu acho que era isso a parte mais importante aqui a ser comentada inicialmente. Aí nós iremos para a parte do Tetelestai, né? Tetelestai, exatamente ele está aqui no tempo perfeito do indicativo. Perfeito é tempo, indicativo é modo, tá? O indicativo, ele está na voz passiva, né? Possivelmente que seja a voz passiva, então está consumado, poderia ser voz média, adicionando mais alguma coisa, né? Eu consumo, para mim está consumido, mas enfim, outra questão. Aqui nós temos a palavra tetelestai, que alguns pregadores colocam acento aqui, na verdade eles colocam aqui, né, tetelestai, né, o acento tetelestai. Aqui nós temos uma duplicação, né, um redobro aqui o que é característico do tempo perfeito, né, nós temos aqui, juntamente aqui com uma vogal aqui, né, então isso é característico. Esse finalzinho aqui da terceira pessoa, isso aqui é a terceira pessoa do singular, né? Esse finalzinho aqui, ele é bem complicado para você montar isso aqui, tem uma explicação aí um pouco diferenciada sobre essa questão, né? Não é fácil montar isso aqui, o tetelestai, porque ele foge um pouquinho de algumas regras básicas aí, tá? Do próprio perfeito em outros verbos. Beleza? Então nós temos isso aí, tá? O William de Bus explica isso aqui, também o Ezequiel Soares também, tá? Eu já expliquei isso aqui numa prova quando fazia curso de grego aí no Instituto Elohim. Beleza, então nós temos aqui tetelestai. O que seria tetelestai? Tetelestai é exatamente tetelestai, né? Seria exatamente uma palavra que ela está no tempo perfeito, né? No tempo perfeito, no modo indicativo passivo, e ela vem do verbo grego teléu, o verbo grego teléu, né, que, por exemplo, na Septuaginta a ideia de realizar, acabar, coisa do tipo, né, concluir, completar e por aí vai, tá? Então nós temos essa questão aqui, e vale destacar que praticamente todos os verbos aqui, eles estão em um tempo chamado auristo, né, todos esses aqui, ó, estão no tempo chamado auristo. Os demais que tem aqui tem um auristo, mas aqui os demais são auristo do indicativo e o ativo, né? E esse aqui é um auristo, mas ele não é no modo indicativo, ele está usando aí um particípio, tá? Mas aí são outras questões. Isso no auristo aqui, geralmente esses verbos vão aparecer na nossa tradução no pretérito, ou seja, no passado. Se observar aqui, nós temos curvou, nós temos entregou, e provando, nós temos aqui uma linguagem que beira a ideia de um presente, de algo assim, mas a ideia é que
ele experimentou aquilo ali, né? Essa é a ideia que está no texto. Beleza, então feitas essas observações aqui, esse verbo que está no tempo perfeito, ele vem do verbo teléu. Teléu na Septuaginta significa muita coisa, concluir, completar, enfim, né? Realizar, acabar, como eu já terminei comentando. No Novo Testamento ele tem um sentido de executar, consumir, completar. Nós temos também a terminar, a ideia de pagar imposto, nós temos a ideia de acabar. Baseado nessa ideia de pagar imposto também, de cédula, existem pelo menos algumas explicações concernente o tetelestai, que dizia que era uma expressão usada quando você estava devendo uma conta e aí você ia lá e pagava, colocava no recibo lá tetelestai, está realmente concluído aqui o pagamento, né? Foi pago isso aqui. Beleza, tem várias explicações concernente a essa questão, mas a ideia aqui que está no texto é basicamente essa: está consumado. Agora, qual o significado de estar consumado? O que isso representa? Aí são outros 500, tá? Então, quando ele coloca que está consumado, basicamente ele está dizendo que a lei foi cumprida totalmente, né? A lei foi cumprida e tudo isso. A redenção, ela foi realizada, a redenção ali já foi concluída, né? Foi realizada. E também que a profecia messiânica, ela foi de alguma forma cumprida, né? Como nunca antes foi cumprida. E aí nós temos também o fim da transgressão, né? Também todo o processo, a iniquidade, ela foi exatamente expiada, né? Nós temos isso aí. Alguém até pode, a redenção foi completada, alguém pode argumentar dizendo, mas ele não pode dizer tetelestai, uma vez que ele nem acabou de morrer ainda, está morrendo e nem foi sepultado, mas a visão de Jesus aqui exatamente é que aquilo ali era um caminho sem volta. Mesmo ele dizendo tetelestai, ele está dizendo tá acabado, que o caminho, isso aqui é como você entrar num cano, né? O cano vai dar exatamente ali onde ele foi montado para sair água, né? Água que passa no cano ali. Beleza, então é isso. Jesus, mesmo ali não tendo morrido ainda, ele poderia dizer tetelestai, está consumado, porque ele já sabia que o processo todo exatamente era aquele. Eu vou chegar na cruz e pronto, vou morrer, e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Então ele já pode muito bem dar o brado a partir dali, está consumado. E foi exatamente o que terminou acontecendo concernente ao estar consumado, tá? Então basicamente esse era o vídeo de hoje. A ideia do tetelestai é exatamente essa que nós temos. Aí nós temos mais alguns detalhes sobre a palavra tetelestai. Esse é o vídeo de hoje, né, esse comentário aqui. Algumas coisas interessantes. Nós temos que a palavra tetelestai, no caso o verbo teléu, né, exatamente, ele vai aparecer em alguns livros do Novo Testamento, né, majoritariamente vai aparecer em Mateus, né, aqui ó, majoritariamente vai aparecer em Mateus. Na verdade, em Apocalipse é o livro mais usado, né, mais ou menos umas 7 vezes ali, seguido de Mateus, seguido de Lucas e seguido de quem mais? Deixa eu ver, de João, né, João e também Romanos, né. Aí nós temos Gálatas uma vez só, e também 2 Timóteo. O que está escrito lá, por exemplo, em Timóteo 2, né, 2, 4, 7, combati o bom combate e acabei a carreira, né, acabei e completei exatamente a carreira. Né, lá em Apocalipse também, aqui nesse texto, que sobre o diabo não vai ser solto enquanto não se completar os 1000 anos, né, tendo completado algum texto nesse sentido, tem lá em Apocalipse, né, isso no capítulo 20 ali. Beleza? Então esse é um exemplo de algumas ocorrências aí, né? Lembrando que eu trouxe aqui só algumas traduções para a gente só conferir alguma coisa aqui concernente a isso aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se vai dar uma... Vou conseguir avançar nesse quesito aqui. Já se eu não vou conseguir. Beleza. Deixa eu ver. Ok. Então nós temos aqui algumas traduções, né? As traduções aqui, cada uma delas está escrito, está consumado, e lá por fim, a nova tradução na linguagem de hoje vai dizer está completado, né? Está completado. Geralmente, essa palavra no perfeito ela é traduzida com verbos auxiliares, nessa forma aqui que está embaixo, né? Na verdade, essas formas aí que você tem verbos auxiliando, também é a forma de traduzir. Beleza? Então é isso, né? O vídeo de hoje aí. Espero que você tenha gostado. Deixa aí qual a sua opinião, o que você acha sobre isso. Obrigado por ter estado até aqui conosco. Valeu, fui. Comenta aí deixa nos comentários aí a sua opinião. Valeu.